O novo técnico do Atlético tem que ser brasileiro ou tem que ser gringo, hein? Vota aí na enquete que tá no chat. Eu acho que tem que ser bom, né? De primeiro nível, assim. Mas, como o debate é sempre esse, agora que alguém manda alguém embora, né? Então, nós temos que falar disso. Mas, Rafa, você mexeu comigo esse negócio de treinador. A dificuldade que nós temos hoje de ter o treinador que faz o seguinte: o cara chega e faz assim, pessoal, nós vamos jogar nesse esquema que é o seguinte, ó. O lateral direito, você vai jogar na lateral direito. O lateral esquerdo, você vem aqui, ó, na lateral esquerda. Se é zagueiro, você prefere jogar na direita, né? Então você vai jogar aqui zagueiro do lado direito. Você é zagueiro, gosta de jogar de zagueiro do lado esquerdo? Tá bom, zagueiro do lado esquerdo. Você é volante, filhinho? Então vem cá, ó. Primeiro volante pode ser, né? Tá bom. Você joga um cadinho mais, então você vem aqui de segundo volante. Ô Meia, você é formado como camisa 10, né? Você topa armar o jogo? Pode ser. Você bota o meia aqui, ó. Aí você sabe o pontinho direita? Aí você põe ele aqui na ponta direita. Aí você tem um pontinho esquerda, né? Você põe ele aqui na ponta esquerda. Aí você tem um cara que é o centroavante. Aí você põe ele aqui de centroavante. Não tem treinador que faz isso mais não, velho? Agora você tem que pegar o lateral, você bota de zagueiro. Não, aí o lateral vem como volante por dentro. Aí, isso aí me deixa louco também. Aí você tem a saída de 3. O seu volante, que é o primeirinho que tá aqui, ó, você manda ele dar um passo lateral pra saída de 3, ele ser o cara que funciona como lateral direito. Aí você sabe o seu ponta direita? Você põe de ala pela direita. Aí você sabe o seu lateral direito? Você põe de ala pela esquerda. Pelo amor de Deus, gente. Aí que virou futebol, porra. E sabe quem é mestre pra fazer esse feijãozinho com arroz? Dorival Júnior. Dorival Júnior, sempre os jogadores, cada um na sua posição correta, exercendo aquela função ali já pré-determinada. Mas é isso, acho que hoje, com a questão da evolução tática, a evolução dos estudos sobre futebol, eu acho que isso acabou sendo normalizado, porque o cara começa a falar alguma coisa dentro da coletiva, e nós, da imprensa, a gente acaba batendo palma pra isso e achando isso, normalizando isso. E assim, de verdade, futebol, às vezes, assim, tem algumas coisas que você pode ir no simples, velho. Menos é mais. Aproximação, odeio menos é mais. Aproximação. O grupo de pagode, né? É isso. Aproximação, toque de bola, velocidade, cada um na sua, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Aí, cada vez mais quer dificultar o entendimento do jogo e para explicar, aí não vamos fazer a transmissão. Ô, Simão, explica aí como é que vai funcionar. Não, porque a saída de 3, aí porque quando vai recuar, se defende com linha de 5. Aí puxa o lateral direito para fazer o terceiro zagueiro pela direita. Por que não bota um zagueiro para jogar do lado direito? E vocês já repararam como que é impressionante o tanto de gols que sai dessa trocação de bola dentro de área, de recuar para goleiro, de não sei... Troca de posição também, de jogadores de função ali. Toda rodada tem uma lambança envolvendo esse tipo de situação. Isso tem que ser feito com muita segurança. Não é... Agora, nessa última, agora foi o Renan Lodge, né? Foi recuar a bola pro Everson, mandou... E que começa no passe ruim do Maicon também. O Maicon também me dá uma bola pro Renan Lodge na fogueira também, e ele erra totalmente mas sabe o que acontece? O que acontece? O futebol ele passou a ter uma velocidade tão grande, a intensidade do jogo mudou tanto, né, que parece que o campo é menor. Inclusive, tem muito tempo, você imagina, ele morreu quando? Eu não lembro, mas o Cláudio Coutinho, que foi treinador da Seleção Brasileira na Copa de 78, e foi treinador do Flamengo, né, campeão brasileiro de 80. O Cláudio Coutinho, ele defendia a tese de que você deveria tirar um jogador de cada time. Que deveria ter 10 jogadores só, o goleiro, e mais 9 de linha. Que deveria se tirar porque o campo era pequeno. E isso lá nos anos 80. Você imagina hoje, tá? Cara, no futsal, o cara se vê apertado, ele não tem o menor constrangimento em colocar a bola para lateral como um recurso tático. E que faz parte. Claro que faz. Faz parte do jogo. Claro normal, que faz. Não tem problema nenhum. O cara não tem o menor problema em chegar e aí você... Não, aí fica... Aí tem jogo, cara, no time do Diniz, é bola... Aí o zagueiro joga na fogueira pro goleiro, que joga na fogueira pro outro zagueiro, que joga na fogueira pro lateral, e aí joga na fogueira... Então é isso. É um negócio... Pô, o cara o Maicon mandou uma bola ruim pro... Foi o Maicon ou o Igor Gomes? Foi o Maicon. Foi o Maicon. Mandou uma bola ruim pro Renan Lodge, ok. Eu tô muito pressionado, eu tô cansado. Cara, hoje tá pra frente, eu ponho pra lateral e pronto. O que ele fez? A tomada de recuar de pé direito. De pé direito, que não é o bom dele. E eu acho que tem um outro ponto ali que pegou também. Porque choveu muito, né? E eu acho que o gramado, com a chuva, eu acho que ele tava meio que... a bola correndo, entendeu? Assim, eu não sei. Eu acho que talvez possa ter tido isso também. Porque não é um erro técnico do nível do Renan Lodge. Não é um erro técnico do nível dele. Então, quer dizer, uma situação provocada por essa mania que se tem no futebol brasileiro de ficar recuando, sabe? Eu acho que é muito legal, muito bacana a construção, ela é importante, né? Ninguém mais joga com chutão, mas de toda forma precisa ter um limite de segurança. E eu acho que não está tendo. Não está tendo. Quem está chegando para dar segurança ao programa, que hoje está meio zoneado, é Cláudio Rezende. Cláudio Rezende está aqui nos estúdios nesse momento e ele aparecerá na sua tela em instantes. Cláudio Rezende, um Wiley, que beleza. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Cirilo. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem com você. Estamos aí no plantão, né? Para novo treinador do Atlético. Caldão falou assim, carnaval tranquilo, fazer um joguinho em Nova Lima, domingo gravar uns 3 boletinhos aí, tá tudo resolvido, vai. Nada. Aquela mesa do Atlético, segunda-feira de carnaval, com muitas informações, Exato. né, Claudão? Exato, até porque eu não creio que o Atlético vai fechar
por agora, novo Não treinador. parece, né, não Cláudio? parece ser. Até porque o Atlético, até onde a gente apurou, né, o Cirilo, não vai querer, num primeiro momento, eu falo no primeiro momento porque das últimas vezes, né, o Atlético acabou mudando de rota durante o processo, mas no primeiro momento, eu falava no Rádio Esportes, o Atlético não pretende trazer treinador brasileiro. Então, vai buscar de fora. E treinador de fora tem sempre uma dificuldade em trazer, né, Cirilo? Não é tão fácil você buscar um treinador de fora. Então, o Galo, a princípio, vai buscar um treinador aí e normalmente demora um pouquinho para fechar. Pois é, a turma tá até votando na enquete no chat aí, vai votando. Você prefere treinador brasileiro, treinador gringo, para esse momento do Atlético? Vota aí e pode sugerir nomes aí no chat também. Tem até gente, tô vendo alguns nomes que a turma vai mandando aqui. O Marcos tá falando de Thiago Mota. Thiago Mota se enquadra no treinador brasileiro ou no treinador estrangeiro? Ítalo brasileiro. Tudo bem, então ele é brasileiro. É. O Thiago Mota está sem trabalhar, inclusive, não é? Isso. Desde a saída da Juventus. Que foi ano passado ainda. Ano passado. Eu não sei também, meio né? da temporada passada. Ele trabalhou só na Itália como técnico, né? Isso. Como técnico de ponta, de time de cima, né? Bolonha e depois na Juventus. O Marcos aqui lembrou do Thiago Mota. Seria um nome espetacular. Gosto bastante. O estilo de jogo. Não sei se é simples, né? Exatamente. Mas citou aqui o nosso Marcos. Abraço aqui pro Luiz Felipe Araújo, abraço pro Robson Henriques em Cabo Frio, abraço pro Gilmar, tá dizendo, volta Milito. Calma, Gilmar. O Milito é empregado também, né? Milito, inclusive, tá com uma sequência boa lá no México. Tá muito né? bem Sim. no México. Sim. Tem muito torcedor que falou que dos últimos técnicos o Milito foi o melhor, né? E que o Galo tinha que pedir desculpas e voltar com o Milito. Falaram isso do Turco também. Mas eu acho o Milito e o Filipão. O Filipão também acho que deixou um trabalho até ok. Fez ali uma boa... O fim do início. ano do Filipão foi muito bom, né? O fim do ano. O início de ano dele, seguinte, quando ele caiu, foi muito ruim, né? O No estadual. No estadual, o Galo, eu me lembro que tava perigando não classificar também. Teve problema como contra tá a agora. América. Exato. Marco Antônio Diniz, boa tarde. Traga Renato Gaúcho, tá resolvido o problema. Não vai, né, Cláudio? Não é o nome, me descartaram o Renato Gaúcho. Não é o nome. Na verdade, nas últimas vezes, sempre o nome do Renato foi cotado, né? Foi pelo menos falado, né? Mas no Atlético mesmo, né? Nas últimas vezes aí, mas sempre o nome dele é descartado. Teve uma vez, antes do Cuca, lá em 2021, se não me engano, o Galo tentou o Renato Gaúcho mesmo. Naquela época, ele estava esperando o Flamengo, vocês vão se lembrar? E ele fez um pedido de valores pro Atlético para não vir. Sabe quando você faz uma proposta, Cirilo? E aí o outro... Fala, eu venho por 3 milhões. Aí você fala, então você não vem. Então você não vem. E aí, na época, ele deixou o pessoal do Atlético, que é a mesma turma que comanda a SAF hoje, né? Um pouco a turma teve essa mágoa, podemos dizer, aí do Renato. Porque logo depois ele foi pro Flamengo, né? E foi pro Flamengo. No retorno tem um Atlético e Flamengo lá no Maracanã, né? E ele era o treinador do Flamengo e perdeu a final da Libertadores pro Palmeiras lá no Centenário Montevidéu. Isso. De 2021. Na época do Flamengo também, ele queimou muito no meio, né? Com relação a treino. O povo falava que, né? Porque lá no Sul ele era muito rei no Grêmio, né? Dono do clube. Dono. Agora no Flamengo era outra história. E aí, no meio mesmo futebolístico, dos dirigentes, ele deu uma queimada aí com relação a um treinador que treinava pouco. E assim, ele foi muito mal também agora nessa saída do Fluminense, né? Ele muito soberbo, umas falas muito ruins, assim, e acabou que o Zubeldia assumiu e mostrou pra ele. Incrível a consistência do Zubeldia, hein, cara, do Fluminense, hein? Encaixou o mesmo elenco, praticamente. E o Renato abandonou o barco de forma ridícula, né? Um empate com o Lanús lá no Maracanã. Falando umas coisas bobas, assim. Agora, o Renato não é Bob pai, Bob filho, né? Ele tem filha, né? Mas não é do futebol, né? A menina dele, né? Carol. Não faz parte da comissão, que é o normal hoje em dia fazer parte da comissão. Dupla dele né? de futebol, inclusive. Quem? Informação. Porque tem um auxiliar lá que o pessoal falava que dava treino, né? Tipo, porque tá na moda esse negócio de Bob pai, Bob filho, né? O Cruzeiro mesmo, né? O Tite e o Titinho. Titinho não, né? Titão, né? Porque o menino é grande pra caramba, né? Até teve uma imagem lá em Mirassol que foi impressionante, né? O jogador todo reunido lá, o menino dando a instrução e o Tite lá atrás olhando. E a cara do Cássio pra instrução, vocês viram? O Cássio assim, com a cara assim. Tipo, assim, meu Deus. porque é o Ramon Dias, né? Acho que o Dorival também é Bob pai, Bob filho. Dorival também é. Virou moda, virou moda. Tem mais Bob pai, Bob filho. Será que o Galo vai trazer um Bob pai, Bob filho? Vocês não inventam Ramon e Ramonzinho, não, hein? Não, aí não tem condição. Não, aí não. Hoje no Rádio Esportes, um ouvinte mandou a sugestão do Palermo. Fez um belo trabalho no Fortaleza. O Palermo tá sem clube. Quase salvou o Fortaleza. Tá sem clube. E eu falei o Simões falou que o Galhardo vai cair. O River vive uma crise tremenda. É o Mas pior com razão momento. também, né? Desde que o River foi pra segunda divisão e voltou, aí ganhou Sul-Americana 14, Libertadores 15. É a maior crise da história do River Plate. Os últimos 18 jogos, o River com o Galhardo no comando lá perdeu 11, cara. E assim, o River fez uma opção de demitir o Demichelis e recontratar o Galhardo, que tentou ir pra Europa, mas não conseguiu. Mas assim, o Galhardo como manager ali, aquele cara de gestão de contratações, ele foi muito mal. Contratou muito mal. Todos os jogadores que chegaram com o aval dele não conseguiram performar e o River tá rasgando dinheiro e não consegue. Tá fora até da Libertadores depois de acho que quase 10 anos indo sequencialmente na
na Libertadores. Então, assim, é crise danada. Um nome que tá perigando aí também é o Vojvoda, né? O Vojvoda lá no Santos também tá perigando também. Perdeu ontem no finalzinho. Não me surpreenderia também uma troca aí, viu? Alguém falou de Vojvoda aqui no chat, inclusive. O Vojvoda, o Atlético tentou ele algumas vezes quando ele era do Fortaleza, né? Sim. Isso, mas ele custou sair de lá. Demorou pra sair, aí saiu pra ir pro Santos. Coitado. Então, é um técnico essas escolhas de carreira desses treinadores que são complicadas, porque assim, você vem de um trabalho estruturado, com um time que te dá ali estofo pra você conduzir o trabalho, e aí você acaba indo pra uma barca onde o Santos é uma complicação, é uma bomba a cada minuto. E aí passa também muito pela gestão de grupo. Eu me recordo quando o Rogério Ceni fez um movimento parecido com o dele, né? Depois de fazer um ótimo trabalho no Fortaleza, de vir para o Cruzeiro em 2019, né? Ele vem pro Cruzeiro no lugar do Mano Menezes, tá? E uma barca furada, né? O Cruzeiro já naquela crise tremenda lá, de tudo que decretou a queda do time pra segunda divisão. E o Rogério Ceni não teve o vestiário, né? Não teve o vestiário. É completamente diferente. Você controlar um grupo do Fortaleza e você controlar um grupo do Cruzeiro. Você controlar um grupo do Fortaleza e controlar um grupo do Santos. Ou chegar num vestiário do Atlético. É diferente. O apelo é totalmente diferente. E o tamanho dos jogadores é diferente. O nível de cobrança é diferente. O tamanho do clube é diferente. Então, quer dizer, às vezes essa transição para esses treinadores, ela não é tranquila, né? O Rafael Guanais lá do Mirassol, faz um belíssimo trabalho. Faz um belíssimo trabalho. Mas ele vai ter que viver um momento de progressão de carreira. E aí a gente vai ver como é que vai ser essa progressão. Não é fácil, por exemplo, sair de lá e cair no vestiário do Flamengo. Entendeu? Não é uma coisa... No Mirassol, ele tem um comando, são jogadores que estão ali, por mais que sejam jogadores que têm história, tipo o Reinaldo, tipo o Walter, né? O próprio Eduardo, mas estão ali, entre aspas, né? Jogando bem, entregando, mas em baixa. Né? O Mirassol não é uma grande vitrine do futebol brasileiro. Então o espírito do cara é outro, né? Quando cai no Galo, cai no Cruzeiro, cai no Flamengo. O Adriano tá até citando aqui no chat que o Rafael Guanais como melhor nome, mas assim, cara, é porque a gente pega a grandeza de clube. É a aposta, né? Não, mas não é isso que eu tô falando. Você pega a grandeza de clube. É fácil convencer o Rafael Guanais a treinar o Atlético e demite treinador a cada 6 meses? Esse é o grande ponto. E não é só isso, né, Cirilo? Tem a questão do projeto de futebol. O cara tá lá tranquilo, vai disputar uma Libertadores agora, acabou de ser um belo Campeonato Brasileiro, tem mais um Campeonato Brasileiro começando. É simples chegar lá e falar, Guanais, vem aqui assumir o Atlético para daqui 5 meses mandar ele embora? Até porque é uma aposta, né? Totalmente. É uma aposta. Totalmente. E mais do que uma aposta, Os né? dois lados, né? Tanto dele como profissional, quanto do clube que tá contratando. E o Atlético precisa recuperar o ambiente, precisa reorganizar o vestiário, porque o São Paulo foi desastroso nesse ponto, né? O São Paulo é desastroso. As notícias que a gente tem mostram cada vez mais que o erro não foi demitir o São Paulo ontem. O erro foi contratar o São Paulo no ano passado. Totalmente. Porque veio o mesmo São Paulo de 2020, né? No início, talvez tenha até ficado mais pianinho, né? Porque estava em baixa, janela fechada, em baixa. Mas as notícias que chegam são as piores. O cara pedia para mandar o Hulk embora todo dia. Ô, Cirilo, inclusive sobre nome de treinador, né? Lá em Portugal já descartaram o Carvalhal, né? Tem um evento anual. O Carvalhal não vem, ele não aceita vir nesse momento, não quer vir trabalhar. Tem que parar de procurar esse cara. O Carvalhal. Essa é a terceira vez, não é? A primeira foi antes da vinda do Turco. Foi em 2022. Eu acho que é a quarta vez. Nossa, não, 2022 eu lembro que ele foi falado, depois na última agora também. Quase sempre quando tem português ele aparece, né? Os clubes brasileiros deveriam excluir esse cara do ele pega, você tá mexendo. Não tem condição. Cavalhão tá lá mexendo no celular, aparece um 031, ele fala, putz, de novo. Pra quê? Ele... Mais 55, 031. E ele tá desempregado, né? Ele trabalhou no Braga até o meio do ano passado e diz que não vai trabalhar até o meio desse ano. E o Atlético, pelo que eu soube, também fez contato lá com o Arthur Jorge. Só que o Arthur Jorge tá no Al Rayyan, se não me engano. No Al Rayyan. E tem uma multa alta, tem salário alto, é difícil de vir. Até 2027 Uma pessoa do Atlético me falou, é um cara muito bom, ele é genioso, é um cara que eles têm o temperamento, mas é um cara bom. É um cara que toma conta do vestiário. É muito difícil de vir. O Atlético chegou a olhar também, inicialmente, o Leonardo Jardim, mas o Atlético sabe que é muito pouco provável que ele venha pro rival, né? Ele trabalhou no Cruzeiro ano passado. E ele acabou de recusar uma proposta do Olympique de Marseille. Ontem demos essa matéria. Não, imagina se o Jardim vem pro Galo nesse momento. Faz então, qualquer tudo que ele fez pelo Cruzeiro... A relação pessoal dele com o Pedro Lourenço, inclusive. Exatamente. Faz qualquer sentido. Mas de qualquer jeito, o Atlético chegou a sondar, vai que o cara dava ok ali, tudo bem. Então fica nessa situação. Lá em Portugal falou do Vasco, né? Vasco Botelho. Eu tô tentando confirmar se esse nome agrada, porque o Galo foi num português mais jovem, que foi o Anselmi, né? Que agora tá no Botafogo. O Galo quase trouxe ele, né? Antes do São Paulo. Na verdade, ele é argentino e estava trabalhando no Porto. Argentino, jovem, porque o Vasco Botelho, ele tem 36 anos, é mais novo que o Hulk, né? Chega, ele é mais novo que o Hulk. Mas eu tô tentando confirmar se realmente avançou alguma coisa. Um outro nome que aparece é do Pedro Martins. Esse também é português, tá no Algarafa, mas esse aí tem multa para tirá-lo. Então, assim, o Galo vai ter que, já que tá pensando em treinador para um trabalho
dessa ideia da SAF, né? Longevo, uma ideia da SAF, de valorizar jogador, do perfil de jogo. Tem tudo isso aí, né? Vai ter uma dificuldade. E, a princípio, o Atlético quer aproveitar esse período sem jogo no Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético joga amanhã, né, pelo Mineiro, e Brasileiro só dia 24. Então, teria aí um tempo, mas tem que acertar logo. Porque se demora também, né, Cirilo? Vai chegar praticamente na véspera aí já. Passando amanhã, a semifinal do Mineiro no fim de semana que vem. Exatamente. Dias antes da 4ª rodada do Brasileiro. As semifinais teria o Grêmio entre esses dois jogos, né? O Grêmio, o Galo joga dia 24, e aí teria semifinais, o primeiro jogo antes e o jogo de volta depois. Mas o Atlético queria aproveitar, porque quarta-feira de cinzas não tem jogo. Mas dependendo aí do nome, se travar, se ficar difícil, vamos ver, né? Como que vai ser, carnaval também, né, Cirilo? Vai ficando tudo mais complicado aí, esse fim de semana, início de semana que vem. Com certeza. O WJR1976 tá reclamando que não lendo a mensagem dele. Bota seu nome aí, o WJR. Porque ele tá falando, ele mandou Luxemburgo nem treinando tá mais. Não. Outro dia tinha um vídeo espetacular do Vanderlei Luxemburgo tomando uma gelada na praia. Você viu o dia desses? Fazendo uma coreografia incrível. E, inclusive, ele falou que não quer mais voltar pra beirada do campo. Ele quer algo mais com um diretor técnico, algo parecido com o que o Pelé fazia no Cruzeiro. Então, assim, acho que não é por aí o caminho do Atlético, não, viu? Não é, definitivamente. O WJR é o Wellington José Rodrigues. Abraço, Wellington José Rodrigues. Obrigado pela mensagem. Antônio Pereira, quer português? Contrata o Renato Paiva. Onde anda Renato Paiva? E não, por favor. Nossa, pelo amor de Deus. Onde está Renato Paiva? Desde a saída dele do Botafogo, eu confesso que eu não tive mais nenhuma informação. Ele foi pro Fortaleza depois, só. Foi pro Fortaleza e foi demitido do Fortaleza. Ele e aquele treinador também que passou pelo Remo, Sport, como que é o nome dele? O treinador português também, que não, Deve adora... estar caçando o Paiva. O Paiva parece estar sem clube. Adora cavar um time brasileiro também. Mas não, né, gente? Tá sem clube. Tá sem clube, sim. Melhor não mexer com o Paiva, não. Não tem como. Acho que não. Paiva que ano passado, o Paiva ganhou do PSG com o Botafogo, não foi? Era ele o técnico, Inclusive, né? isso gerou um certo atrito com a diretoria do Botafogo, porque ela não aceitava o estilo de jogo do Renato Paiva. Mas pô, nessa aí eu vou defender o velho Renato Paiva. Não, nessa aí ele tá certo, mas eu acho que assim, no geral, ele também faltou tato ali. Botafogo Way é o que faltava, segundo o John Textor. Mas no Fortaleza, assim, foi um desastre. Capaz se o Fortaleza tivesse contratado o Palermo ao invés dele antes na demissão do Vojvoda, o Fortaleza teria caído não, porque o Palermo deu um jeito no time e o time competiu até o final. Ô Cirilo, não sei se vai ser daqui a pouco, mas eu tô assustado um pouco com a apuração com o nome do Luiz Araújo. Por quê? Não, porque eu trouxe no Rádio Esportes e eu confirmei no Atlético, o Atlético negociava com ele há 30 dias, o Galo estava bem quietinho nessa negociação, e o Galo não estaria longe dos números, mas o Flamengo, a princípio, não estava querendo liberá-lo. Por quê? Porque o Luiz Araújo, o Flamengo quer trazer uma reposição, quer trazer outro antes de liberar. E como não trouxe ainda, não vai liberar agora. Só que o detalhe é que alguns colegas do Rio de Janeiro, que eu falei, vai, dá uma olhada aí, tudo, eles estão falando que lá nem proposta chegou. Que o Atlético nem negociou com o jogador e nem com o Flamengo. Então, assim, e que o Flamengo também não liberaria. Então, eu não sei se quando bateu a notícia, o Flamengo recuou, porque, assim, a fonte no Atlético, quando eu pude apurar, é muito fidedigno, que não iriam me passar essa informação dessa forma, de que se não tivesse nada, por exemplo. Então, assim, alguma coisa teve e agora o Flamengo me parece que não vai topar fazer um negócio. Então, vamos ver, né? Até porque, outra informação que eu confirmei é que o Flamengo realmente está buscando um ponta. Um jogador para jogar ali. E não necessariamente liberaria o Luiz Araújo, mas é o que eu obtive no Galo, que os números não estão distantes, até me chamou a atenção, porque se não estão distantes, é um jogador que chegaria para jogar no Galo, né? Absolutamente. Ser titular. Chegaria para titular. Esse nome anima, né, o torcedor. É o tipo do nome para gastar dinheiro, né? E ele é um jogador para jogar naquele lado direito, onde o Scarpa fica lá, escanteado, dentro daquele... E não é a característica, né, do Scarpa. Exatamente. Igual o Dudu e o Coelho são do outro lado, o Galo não tem essa característica. Contratou o Minda, né, para isso, mas o Minda a gente não viu ainda. E o Luiz Araújo tem uma coisa que os pontas hoje em dia quase não tem, que é finalização. O Luiz Araújo finaliza muito, bate de fora da área toda hora, então é um jogador. E tá jogando pouco no Flamengo, né, esse ano. O ano passado ele terminou até jogando um pouquinho mais, mas esse ano, esse início de temporada, ele vem ficando na reserva ali, nem entrando, tá? Principalmente por conta da chegada do Paquetá, que tá jogando naquele lado direito ali, como esse meia ponta ali. Eu creio que seria uma grande contratação. Agora que você tá trazendo esse outro lado, não sei se o Flamengo vai dar um passinho atrás. Aqui eu tô no GE agora, o GE traz que o Flamengo recusa a proposta do Atlético. Então, assim, agora aqui pelo menos confirma, né, lá no Rio de Janeiro que teve. Eu tava assustado com os colegas falando que não tinha nada. Eu falei, não, alguma coisa teve. Seria uma proposta de 5 milhões de euros, viu, Cirilo? 31 milhões de reais, mas o Flamengo não teria aceitado. Mas o Galo não me falaram que os números não estariam tão distantes. Agora, temos que ver também, porque às vezes o Flamengo
não quer a grana, não precisa da grana, né? Então, assim... Foi no mercado tentar contratar e não pode contratar ninguém. Exatamente. E o Atlético tem que ir no poder de convencimento do jogador, né? Porque aí se ele consegue convencer o jogador, aí o cara tem vai que ali... mostrar vontade também. Exatamente. Aqui fala que ele tem contrato até o fim de 27 e está nos planos do Felipe Luiz, né? É a matéria aqui dos colegas do Globo Esporte. De qualquer forma, o Galo demonstrou interesse, estava com a ideia de trazê-lo, pelo menos tem a ideia de trazê-lo, mas esbarra no Flamengo, né? Eu acho que até o jogador toparia vir, porque aqui joga. No Flamengo tá jogando pouco, né? É isso aí. Cláudio, para fechar assunto Atlético, aliás, seguimos, né? Falando dessa história de treinador, olhando possíveis caminhos aí, o que pode ser o novo comandante atleticano. O Galo tem uma semana importante para essa definição, mas amanhã tem jogo importante, Cláudio. Tendência de time, titulares para enfrentar o Itabirita em Nova Lima, Cláudio? Tendência o Lucas Gonçalves comandou o treino hoje, inclusive antes do treino teve uma reunião dos jogadores com o Paulo Brax, com o CEO do Atlético também teve lá, o Pedro Daniel. Eles reuniram os atletas, logicamente para passar ali que a diretoria está junto nesse momento, saiu o treinador e o Lucas Gonçalves dá o respaldo ao treinador, né, interino do Galo. E como não tem jogo quarta de cinzas, ou seja, o Galo precisa ganhar. O Galo precisa ganhar por vários motivos, né? Primeiro, que é a única chance de continuar vivo. Tá precisando voltar a vencer também, até para retomar aí a confiança do time. Então, amanhã a tendência é de que ele coloque time principal. E eu acho que algumas mudanças pontuais ele pode fazer. Por exemplo, o Scarpa. Eu acho que o Scarpa é um cara que pode aparecer no time amanhã. E eu até acho que pode ser no lugar do Bernard. Porque, se a gente for olhar os últimos jogos, o Scarpa vem participando mais, vem sendo mais ativo que o Bernard, né? E aí ele pode colocar o Scarpa, o Dudu e o Hulk. O Dudu não foi titular no último jogo, acho que volta. Com o Lucas Gonçalves, joga o Dudu. E aí, nas demais posições, eu não sei se... Por exemplo, tem um cara, que é o Alonso, que a torcida tá no pé e que não vem jogando bem. Só que o São Paulo não tirava. Eu acho que o Lucas pode tirar. Pode pôr o Vitor Hugo, por exemplo. Mas é pouca coisa também, né? O resto do time, eu acho que é aquilo ali mesmo. Meio de campo ele deve ir com o Michael, com o Alan Franco e com o Vitor Hugo, né? Que vem bem. Scarpa, Dudu e Hulk. E o Preciado. O Preciado não vem bem, né? Mas é Preciado ou Natanael, né? E aí? Eu acho que vai Preciado. É esse o cenário. O Lucas não creio que ele vai, por exemplo, vai colocar o Franco de lateral. Eu acho que ele vai fazer o feijão com arroz, entendeu? Não. Então eu acho que aí vai Preciado mesmo. E aí é o seguinte, né, Cirilo? É ganhar o jogo, contar aí com a classificação. Aí o Lucas faz o trabalho dele, de novo, emergencial aí pro Atlético. Tem que jogar melhor, né? Com esses caras aí dá pra jogar melhor, Cirilo. Então vamos ver. Tem que jogar melhor, com certeza. Vejamos, né? O que será o Atlético contra a equipe do Itabirita em Nova Lima.